Oi, gente! Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 11. É muito legal hoje. É sobre a Torre de Babel. Vocês já ouviram falar? A maioria de vocês já, né? Já ouviu falar da Torre de Babel. E hoje nós vamos ler e entender um pouquinho mais o que aconteceu nessa situação aqui. É uma situação muito legal. Essa história é uma história pequenininha, né? A história tem 9 versículos só, mas ela traz muita coisa legal pra gente, muito ensinamento, muita coisa boa. Meu fone tá desligando. Vamos lá. Vamos começar a ler. A Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície de Sinar, onde ficaram morando. Olha só, começou aqui, ó. Naquele tempo todo mundo falava uma língua só. Por quê? Porque eles eram todos descendentes, né? Do pessoal que saiu lá dos filhos de Noé, né? Eles eram só eles ali naquele tempo. Então eles falavam só uma língua, né? É uma mesma família, eles casavam entre eles, então só tinha um povo, só tinha uma língua, só tinha um pessoal ali. Por isso que fala aqui, ó, naquele tempo, todos os povos falavam uma só língua. Era a mesma família, né? E todos usavam as mesmas palavras. É igual você com sua família. Vocês têm as gírias de vocês, o jeito de falar. Todo mundo tem, né? Na própria família ali. Aí um é do Espírito Santo, o outro é de Porto Alegre, outro é do Rio de Janeiro, outro é do Maranhão. Cada um tem o seu próprio jeito de falar, né? Aqui também, era assim. E aí no versículo 2, alguns partiram do Oriente e chegaram à planície de Sinar. A planície de Sinar, ela ficava do lado leste. Isso aqui é muito legal. Ela ficava do lado leste. E ali ficaram morando. Só que do lado leste... Ai, tô com a garganta ruim. Do lado leste, não sei se vocês se lembram, lá em Gênesis, a gente leu esses dias, acho que é Gênesis 8, no capítulo de Gênesis 8, se vocês quiserem voltar lá, quando Deus expulsou o Adão e Eva do paraíso, lá do Éden, Deus mandou colocar um anjo com espadas de fogo lá no portão leste, para proteger o Éden, para ninguém comer da árvore da vida. Então ele colocou um anjo guerreiro lá, para ninguém ir lá. E agora a gente está lendo aqui que esse pessoal da Torre de Babel, eles escolheram morar lá no lado leste. O que significa isso para a gente? Isso significa que o lado leste é a saída do Éden, a saída do paraíso. É o afastamento de Deus. Isso aqui mostra para a gente que esse pessoal eles estavam se afastando de Deus cada vez mais, porque eles estavam procurando o lado leste, o lado que sai do paraíso, o lado que sai do Éden. Como nós hoje, né? Ao invés de a gente procurar chegar mais perto de Deus, conhecer mais o Senhor, conhecer as histórias dele, vocês não, que vocês estão aqui me ouvindo, devem ouvir outras pessoas, vocês são diferenciados, mas tem muita gente que não quer nem saber. Quando vê que é coisa de Bíblia, ai que saco, negócio de velho, que chatura. São pessoas que estão caminhando para o lado leste, estão caminhando para fora do Éden, para fora do paraíso. E é isso que a gente está entrando aqui com esse pessoal da torre. Então eles moravam do lado leste, fora do paraíso, fora do Éden, né? Versículo 3. Um dia eles disseram uns aos outros, eram pessoas corrompidas de coração, porque nós somos corrompidos, né? Então eles já eram corrompidos e moravam tudo junto, falavam a mesma língua, era tudo uma mesma tribo ali, moravam lá daquele lado e falaram assim, vamos ter uma ideia. Olha só a ideia que eles tiveram. Um dia disseram uns aos outros, vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras. Usavam piche em vez de massa de pedreiro. O que aconteceu aqui? Eles se reuniram, como eles falavam a mesma língua, era todo mundo junto ali, eles se reuniram e desenvolveram uma nova tecnologia. Ao invés de construir as coisas, casas, negócio, com pedras e com argamassa, né, massa de pedreiro, eles tiveram uma ideia, vamos fazer os tijolos. A gente faz os tijolos e cola com piche, né? Usa o piche, uma coisa resistente, forte.
uma nova era, uma nova tecnologia, uma coisa mais rápida, mais leve. E eles se reuniram ali e tiveram essa ideia genial. Pô, que legal. É igual quando chega alguma coisa nova, né? Agora, por exemplo, tá chegando a IA. Aí a IA faz um monte de coisa que a gente nem sabe. É cada um na sua área ali. Meu marido ele é programador de computador, então ele entende muito dessas coisas dessas coisas de IA aí. Tem as próprias IAs, tem várias IAs. Uma desenha, outra faz a fotografia, outra fala qualquer coisa que você perguntar, ela sabe. Isso excita a gente fica curioso, a gente quer saber, a gente quer entrar na época do celular, dos computadores, da IA agora. Aqui, nessa situação, era a mesma coisa. Eles estavam ali, eles faziam as coisas com pedra e com argamassa. Agora eles vão fazer com tijolo. Vão construir os nossos próprios tijolos, que são leves, né? São rápidas, a construção é rápida, é mais leve do que pedra, né? E com piche a gente faz uma torre, né? É isso que eles vão fazer. Então aqui entrou uma nova tecnologia. Eles ficaram se achando, né? Olha como que essa gente é. Eles estão do lado leste, fora da presença de Deus. Aí versículo 4. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos mais espalhados pelo mundo. Aí aqui é a palavra. O grande problema deles foi isso aqui que eles falaram no versículo 4. No versículo 4, ó. Vamos construir uma cidade. Com essa nova tecnologia, a gente vai ficar rico, a gente vai ficar famoso. Todo mundo vai conhecer a gente, ó. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Aqui que está o problema. Olha como que nós somos assim. Nós queremos ser famosos. Não estou dizendo famoso igual famoso de rede social. Tem muita gente que ainda quer ser famoso de rede social, mas até mesmo dentro da nossa família a gente quer ser amado, a gente quer ser adorado. Um pastor uma vez deu uma mensagem, uma pregação, e ele falou que todos nós temos uma plaquinha assim na testa escrito note me, note me, note. Todo mundo quer ser amado. E aqui eles encheram o coração de soberba por causa dessa nova tecnologia. Nós vamos ficar famosos, nós vamos construir uma torre até o céu. O que eles estavam falando? Nós vamos assumir o controle da nossa vida, a gente não precisa mais de Deus. Por quê? Por quê? Por causa dessa última partezinha do versículo aqui, ó. E não seremos espalhados pelo mundo. E não seremos. O que Deus falou lá em Gênesis capítulo 8? Foi Gênesis 8? Deixa eu ver aqui. Não, foi Gênesis 3, eu acho. Deixa eu ver. Em Gênesis 3, que a gente já leu, quer ver que eu vou achar aqui? Em Gênesis 3, 24, ó. Deus expulsou o homem no lado leste do jardim e pôs os querubins, uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. E Deus fez isso para que ninguém chegasse... Não é isso aqui não. Isso aqui é o do querubim. No 8, o fim do dilúvio... o fim do dilúvio que eu li esses dias, o versículo 8. Aí Deus falou com eles assim, ó, no versículo 17, que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias e encham a terra. Então aqui no capítulo 8, versículo 17, Deus falou, sai todo mundo da arca, sai os bichos, sai vocês, sai todo mundo e se espalhem pela terra, povoem a terra. Aí chega aqui no capítulo 11, os soberbos lá da Babilônia, lá de Babel, que estão do lado leste, eles falam assim, nós ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Pegaram isso aqui? É exatamente isso aqui. É uma coisinha de nada. É como aquela história lá do Éden. Pode comer tudo, menos da árvore. A mesma coisa aqui. Um negocinho à toa. Vamos construir uma torre, vamos ficar famosos, vamos governar, a gente vai ficar muito famoso, todo mundo vai querer conhecer a gente. E a gente não vai mais ser espalhado pelo mundo. Que foi uma coisa que Deus mandou. Um mandamento que Deus mandou. Isso aqui é uma coisa que passa batido quando a gente lê à toa, né? Mas olha bem a profundidade disso aqui. É um ato de desobediência. Vou caçar meu chinelo aqui. É um ato de desobediência que eles estão fazendo aqui. Então agora você vai conseguir compreender por que Deus falou isso que vem abaixo. Ó. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo.
Versículo 6. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, todos falam uma só língua. E isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo eles serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Parece uma coisa ruim, né? Por que Deus está atrapalhando eles de construir essa torre, essa coisa? A gente já meio que sabe, né? Mas isso aqui é uma salvação. Isso aqui parece uma coisa ruim que Deus está fazendo, mas é uma bênção, porque Deus está atrapalhando o homem de assumir o próprio governo da vida. Ele está atrapalhando o homem de fazer o reinado ser dele. Eles queriam fazer um reinado só para eles queriam ser soberanos, famosos. Eles não precisavam mais de Deus, eles queriam fazer as coisas só por eles. Aí Deus veio, não, se eu não intervir, se nós não intervimos, que ele fala, vamos lá, né, no plural. Se a gente não intervir, eles vão fazer coisas muito maiores e vão governar a própria vida e vão para o inferno. Eles vão perder a vida deles. Porque a gente sem Deus não é nada. Você vai, daqui a pouco você cai. É igual o pecado, você vai pecando, ninguém tá vendo, daqui a pouco você se lasca. É a mesma coisa. Então Deus falou, vamos descer e atrapalhar a língua deles, porque eles falam uma língua só. E aí quando você vê isso aqui, a gente lembra de Jesus. Aqui nessa época Jesus não tinha vindo, né? A gente está no comecinho da história. A gente lembra de Jesus. Por quê? Porque em Atos, capítulo 2, eu vou ler rapidinho, tem 11 minutos. Ó, em Atos, capítulo 2, deixa eu achar aqui. Atos, capítulo 2, Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus foi crucificado, morreu e tal, ressuscitou, aquela história que você já sabe, subiu. Quando ele subiu no céu, ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. E é isso aqui, no Gênesis capítulo 2. Aí tem o dia de Pentecostes, todo mundo falava, vou ler só uma partezinha aqui para vocês. Aí ele mandou o Espírito Santo, as pessoas estavam reunidas num lugar só, as pessoas que serviam a Deus ali, os crentes, os apóstolos, aquela galera dele, estava todo mundo junto ali. E aí estavam morando ali em Jerusalém, judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo, já estavam espalhados nessa época. Né? Por que eles estavam espalhados? Porque Deus interviu lá na Babilônia, lá na Torre de Babel. Porque senão eles queriam ficar só entre eles queriam governar e dominar o mundo só eles ali. Fechada, Deus falou, se espalhem, que era uma ordem de Deus. Aqui eles estavam espalhados, vindo de todas as nações do mundo. Versículo 6 de Atos, capítulo 2. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender a sua própria língua. E os seguidores de Jesus estavam dizendo, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu com a ordem de Jesus. Versículo 3, ó. Então todos viram uma coisa parecida, com chamas, e se espalharam como línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém os judeus religiosos vindo de todas as nações. Quando viram aquele barulho, ficaram todos admirados. Por que eles ficaram admirados com aquele Pentecoste que estava acontecendo ali? Aquela confusão de falando em línguas estranhas e tudo, né? Em várias línguas. Por que eles ficaram admirados? Porque todos podiam entender na sua própria língua. Eles estavam conversando em línguas estranhas, em línguas diferentes, um com o outro ali, mas cada um ouvia no seu próprio idioma. Estava ali chinês, inglês, americano, japonês, brasileiro, todo mundo estava ali junto. Só que quando você chegava ali, cada um entendia na sua própria língua. Isso aqui, de Atos, lá de Jesus, né? Fala exatamente sobre isso aqui, ó. Eles falam a mesma língua, então vamos espalhar, vamos descer e atrapalhar a língua deles, para que eles não venham falar a mesma língua, né? Aqui Jesus atrapalhou a língua, e aqui Jesus curou, Jesus fez todo mundo entender, cada um no seu idioma. Deu para entender? Aqui em Gênesis, Deus fez eles falarem em outras línguas para não se entenderem. Aqui em Atos, quando Jesus já veio e mandou o Espírito Santo, cada um entende na sua própria língua, no seu próprio idioma.
É como eu aqui falo com vocês, vocês entendem de um jeito, outra pessoa entende de outro, outra pessoa não entende, vai procurar outro lugar para ela entender as coisas de Deus, se ela estiver interessada. Porque cada um entende na sua própria língua, cada um entende no seu próprio idioma, porque Jesus fez isso com a gente. Antes não, antes era uma bagunça. Jesus jogou, Deus, né, falou, vamos lá atrapalhar a língua deles para eles continuarem com o meu governo e não com o governo deles, porque o meu governo é melhor, né? Eu sou o Criador. Versículo 8, vamos voltar. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro. Por isso que lá estava falando que tinha judeus de todo lugar, lá em Atos capítulo 2. E assim o Senhor espalhou eles para o mundo inteiro. E eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Então o Senhor atrapalhou. O que aconteceu? Eles falavam a mesma língua, começaram a falar em outros idiomas e Deus espalhou pelo mundo inteiro. No meu entendimento, no meu toquinho de Clay, são essas línguas, o inglês, o japonês, o coreano, o finlandês, seja qual for a língua aí. Eu acredito que tenha sido nesse momento aqui que Deus espalhou pelo mundo esses vários idiomas. Mas quando Jesus desce o Espírito Santo tem o poder de fazer você compreender na sua própria língua. Nossa, é muito profundo isso, gente, é muito profundo. Pensa uma coisa dessa. A pessoa está falando em inglês, a outra em japonês, e você é brasileiro e está ouvindo em brasileiro. É incrível, é muito lindo isso, é muito bom. E assim a gente acaba a história aqui da Torre de Babel, né? Mas eu vou ler os descendentes de Sem. Ó, estes são os descendentes de Sem. Sem é um dos que eu coloquei ontem lá na capa do podcast, né? Sem é um dos filhos de Noé. Sem é Cã, Sem e Jafé. Nós vamos falar sobre a genealogia, a descendência de Sem, porque é dele que veio Abraão. Quer ver como vai ser? Esses são os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Nome esquisito, né? Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de filhos e filhas. É a genealogia, né? A gente vai ficar repetindo isso aqui. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e outras filhas. Quando Selá tinha 35 anos, nasceu seu filho Éber. E depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e de outras filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg, eles sempre pegam o primeiro filho, né, o primogênito, para poder continuar a descendência. Né? Peleg foi pai de um filho chamado Reu. E depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e de outras filhas. Você vê a validade, né, o poder de um primogênito. É ele que levava a herança da família, né? A genética da família, a história da família era do primeiro filho, né? Tanto que só o primeiro filho é citado nas genealogias. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e de outras filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. E depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Aí Serug tinha 30 anos quando nasceu Naor. E depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de filhos e filhas. Daí Naor, o filho de Serug, tinha 29 anos, já estava mais novinho para fazer filho, né? Tinha 29 anos quando nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos. Esse homem aqui, o Naor, Naor viveu pouco, né? Ele viveu 168 anos, só perto dos outros, né? Que viviam até 900 e poucos anos. Ele viveu pouquinho, mas a missão dele foi muito importante. Ele viveu pouco, mas ele foi pai de Tera. Quem é Tera? Vamos ver? Ó, depois disso, Naor viveu tal. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos: Abrão,
Naor e Harã. Então, Tera teve uma importância muito grande, né? O pai dele morreu cedo, entre aspas, né, para a época lá, mas fez Tera. E Tera fez Abrão, Naor e Cor. Aí agora vai falar só sobre a descendência de Tera. São esses os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão. Abrão. E Naor e de Harã. Harã foi pai de Ló. Vocês conhecem Ló, muitos de vocês conhecem Ló. Ló da estátua de sal, que morava em Sodoma e Gomorra. A gente vai chegar lá na hora dele lá, mas só para dar uma pinceladinha. Então, quem foi pai de Ló? Harã. Harã, que era filho de Tera e irmão de Abraão. Tera ainda vivia, o pai deles, né? Ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia. Morreu lá no lugar da Torre de Babel, né? Na cidade de Ur, onde ele havia nascido. Então Harã morreu e deixou Ló órfão. Talvez por isso que Ló gostava tanto de Abraão, né? Eles eram tão unidos porque o pai dele tinha morrido, né? Então ele morreu, tá. Versículo 29. Abrão casou com Saraí e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Harã. Então ele casou com a sobrinha, né? Naor, que era irmão de Harã e de Abrão, casou com a sobrinha, Milca, o nome dela. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Um versículo só, versículo 30. Sarai, que era esposa de Abrão, não tinha filhos porque ela era estéril. Bem destacado. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão e o seu neto Ló. Então Tera pegou Abrão e Ló e foi lá para a terra de Canaã, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. Harã é o nome da cidade, né? É o nome do filho dele e também da cidade. Eles ficaram morando ali. E Tera morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Tera, o pai de Abrão, morreu em Harã. A cidade, eu acho que ele foi para lá por causa do nome do filho, né? Com certeza deve ter alguma explicação teológica profunda que eu não sei. Mas espero que vocês tenham gostado dessa história. A genealogia é um pouquinho chata, mas ao mesmo tempo é legal. Vocês vão aprender a gostar disso aqui, porque é legal saber da descendência. É legal saber quem foram seus avós, seus bisavós. Você não gosta de saber? Eu adoro. Gostaria muito de saber mais. E aqui, pelo menos da Bíblia, a gente sabe. Beijão pra você e até amanhã no Gênesis capítulo 12. Vai ser legal. Vem! Convida aí o povo para vir, fazer igual o YouTube. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos encher isso aqui para todo mundo ficar sabendo da genealogia do povão da Bíblia. Beijão!